Agradecer por todo o meu ser, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Já está gravando? Já? Nós estamos aqui essa noite, com alegria no coração, para trazer uma palavra de Deus, meus irmãos aqui, culto da família, e também vamos transmitir pelo Face ali, vai ficar no mesmo tempo, por um tempinho aí, né? E depois vai estar também no YouTube, pastor Luiz Silveira, vou gravar ela, e também pensando em cooperar também, né? Com minha mãe, também com a irmã Simone, que não pôde vir. Então nós estamos somando o útil ao agradável, né? Vamos gravar a mensagem, vamos abençoar quem quiser assistir, vamos abençoar os irmãos que não puderam vir por motivo de enfermidade, e também vamos depois colocar no YouTube. E o tema da mensagem de hoje, nosso culto da família aí diga comigo aí, o poder da comunicação. Mais uma vez, o poder da comunicação. O poder da comunicação é importante, extremamente importante, né? Em tudo na vida a gente se comunica, sim ou não? E não é diferente no casamento. O poder da comunicação no casamento, na família, na criação dos filhos, nos relacionamentos de todos os níveis. Todos os níveis a gente se comunica no dia a dia da nossa vida. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, o poder da comunicação. Não diz o pastor Cláudio Duarte, isso é uma verdade. Ele diz o seguinte: não é o que você diz, mas o que o outro entendeu o que você disse. Entendeu? Não é o que você diz, mas o que o outro entendeu o que você disse. Então não basta se comunicar, precisa se comunicar de uma forma que o outro entenda o que você está querendo dizer. Sim ou não? Por exemplo, isso é tão assim no Brasil, quando você fala do Brasil, por exemplo, funileiro no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, a pessoa que arruma a lata do carro é funileiro. Para alguns lugares, Rio de Janeiro, por exemplo, alguém chama o funileiro de latoeiro. E assim por diante. Então, assim, dentro do próprio Brasil, o moleque, aqui pelo menos é um garoto, um menino, o moleque, um garoto. No Paraná, por exemplo, moleque é xingamento. No Rio Grande do Sul, é xingamento. Lá é guri, chamado de guri. Então, até isso, dentro do próprio Brasil, em regiões do Brasil, às vezes uma coisa que uma região entende bem aquilo e a pessoa, o outro já não entende. Então eu estou falando isso porque os relacionamentos também são assim. Não por a gente morar em estados diferentes, mas por não conseguir ou não expressar ou não conseguir expressar, talvez seja o pai com o filho com o pai, a esposa com o esposo, no comércio, talvez a expressão, a maneira de se expressar, a forma, o tempo de se expressar, o tempo, a forma, o jeito, tudo isso importa. Eu posso falar a mesma coisa de várias maneiras, se não. Eu posso pedir algo, talvez não seja muito agradável eu pedir, mas se eu falar com educação, a pessoa vai me entender. Mas se eu falar de uma maneira talvez dura ou grosseira, seria, eu posso ser mal interpretado ou mal entendido, até mesmo por uma coisa boa. Às vezes você está até bem intencionado. Às vezes o que você está querendo fazer ou querendo falar, talvez até tenha uma boa intenção. Mas não é simplesmente só sobre ter boa intenção. É importante que eu fique claro o que o outro está dizendo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem comigo. Ontem
eu parei num posto para abastecer, vindo de Rio Preto, e até estava eu e o João dentro do carro. E o carro é flex, e por causa do. Não só por causa do frio, eu sempre faço isso, no calor eu também faço, é um hábito na verdade. E até o golzinho quadrado da pastora Elaine, ele é flex também. Ele bebe gasolina e bebe álcool. Coloca as duas coisas dele. O álcool, às vezes, vem com um pouco de água. Você põe a gasolina, melhora um pouco o álcool que vem com um pouco de água. Mas agora até a gasolina agora vai ter 32% de álcool. Então está ficando ruim, né? O jeito de usar os combustíveis. Mas por um hábito, melhora o funcionamento do carro, o carro pega mais rápido, fica mais econômico, anda mais. Tem uns segredinhos aí. E eu parei no posto, né? E aí eu ia colocar R$50 de combustível e eu disse para a frentista assim: ó, você coloca R$7 1 litro de gasolina, dos 50, 1 litro vai ser de gasolina real. Ela não entendeu. Falei, não, então vamos fazer o seguinte, ó, R$7, o álcool é 6,80, gasolina é 6,89. Falou, você vai colocar R$7, então de 50, R$50, certo? Certo. R$7 de gasolina, R$43 de álcool. Eu acabei de falar, ela falou, 43 de gasolina? Eu falei, não. Falei, tá bom, pera um pouquinho. Estava um frio, aquele posto está baratinho, peguei no álcool ontem, às 2 da tarde, estava frio, bem frio. E eu desci, né? Ainda falei para ela, nossa, faz um frio aqui, né? Vento gelado. E eu falei, não, deixa eu ver o que você vai fazer. Vai lá. Aí, em vez de ela colocar no R$7, ela colocou 1 litro. Aí deu R$6,89. Falei, faz o seguinte agora, vai, coloca R$43,10 de álcool, vai. Eu fiz todo tipo de desenho para ela entender que era 1 litro de gasolina, de R$50, 1 litro de gasolina, e o restante ia ser álcool. Mas eu tinha quase que fazer um desenho, né? Para ela poder entender coisa tão simples. Mas isso é cada um, não é todo mundo igual, amém? Quem entendeu? Olha só, Provérbios 25, vamos para a Bíblia. Provérbios 25. Provérbios 25, 11 e 12. Olha o que me diz. Provérbios 25, 11 diz: um bom conselho dado na hora certa é como uma bandeja de prata coberta de maçãs de ouro. Um bom conselho dado na hora certa é como uma bandeja de prata coberta de maçãs de ouro. Na tradução Revista Corrigida, até ele botou aí, Revista Corrigida aí. Lê para mim, Revista Corrigida, para me ajudar. Você já está com ela aberta aí. 25, 11. Isso. Como maçã de ouro em sal, de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Amém. Eu preparei a mensagem com o versículo da Revista Corrigida na cabeça, né? E a Bíblia Viva sai um pouquinho diferente no sentido, mas como maçã de ouro e sal de prata é a palavra dita a seu tempo. Momento certo, né? O tempo, a forma e o jeito que a informação é comunicada. O tempo precisa ter sabedoria, o poder da comunicação, o tempo, nem tudo, a gente precisa saber o tempo de falar determinadas coisas, o momento, a forma. Pode ser o filho, ou o pai, ou a esposa, ou o esposo, ou de repente um familiar, ou alguém. O tempo, como assim o tempo? Porque tem coisas que às vezes a pessoa está nervosa, está lá em cima
Aí a esposa pode entrar com a informação no momento da hora errada. O esposo está nervoso porque algo deu errado. Aí a esposa, no ápice do esposo nervoso, ela fala assim: eu te falei, eu não te falei antes, sim ou não? Isso gera mais ira ainda. Quem já está irado vai ficar mais irado, sim ou não? Ou a esposa está ali nervosa, estressada com a casa, com a cozinha, com alguém, alguma coisa, e aí o marido chega e põe mais lenha na fogueira. Ou o pai com o filho, ou o filho com o pai. O empregador com o funcionário com o empregador, sim ou não? Tem coisa que não é o momento. Quer uma coisa? O patrão está irritado, está bravo, está nervoso, está pagando conta, o boleto venceu, situações ali do dia a dia e tal. Aí o cara resolve, a pessoa resolve pedir aumento na hora que o cara está pagando o boleto, ele está nervoso. Ele não vai dar aumento, ele vai ver as contas. Sim ou não? Irmão, não tem, é sabedoria. E vou falar um pouco mais. No trânsito, as pessoas andam estressadas, as pessoas andam nervosas, as pessoas andam fora de si. E aí, se quando pega dois fora de si, dá choque. Então deixa um só ficar fora de si. Amém? Quem entendeu? Deixa um só, está xingando, deixa eu xingar, filho. Não se preocupa com o xingamento, não. Eu digo o seguinte sobre isso aí. Todo mundo acontece isso. Quando alguém passa o pare que a pessoa está errada, a gente se irrita. Não viu o pare, não? Sim, a gente fica nervoso, fica. Mas e quando a gente passa o pare? E o erro é nosso. A gente quer misericórdia. Perdoa. Eu estava distraído aqui. Fui imprudente. Tal. A gente quer misericórdia, sim ou não? A gente quer misericórdia. Mas quando é com o outro, tá lendo não? Tá vendo aí não, filho? Sim ou não? Quem entendeu isso? Quantas vezes acontece isso com a gente? Ele está passando. Já aconteceu comigo. Tanto de um jeito quanto do outro. Já aconteceu. É claro que quando há um reconhecimento, fica mais fácil. Eu lembro de um dia que eu estava com o carro parado, lá em Canabia, eu estava dentro do carro. E aí uma pessoa veio estacionar o carro e ele deu um totó no para-choque, bateu no para-choque do carro, do meu carro parado, atrás. Deu até um tranquinho para frente assim, né? Aí eu saí do carro, né? Numa boa. Saí do carro, olhei, não fez nada, né? Falei, não fez nada. Ele falou, não fez nada o quê? Falou para mim, não fez nada o quê? Eu falei, você bateu no para-choque. Não, eu não bati não. Falei, vamos fazer uma coisa? Deus abençoe, ele embora. Dei as costas para ele, entrei no carro e fui embora. Por quê? Porque se eu entrasse para lá, eu ia perder a paciência. Eu ia ficar nervoso, eu ia perder a paciência. Porque não tem um negócio mais irritante. Amém? O problema não é ter relado no para-choque. O problema é quando eu fui falar para ele que relou, ele falou que não foi. Como que não foi? Eu estou dentro do carro, cheguei para frente. Como que não foi? Eu acho que foi. Né? O carro chegou, eu cheguei a fazer um pescoço assim, mas olhei, não fez nada, está tudo certo. Eu fui falar para ele, não fez nada, fez o quê? Bateu aqui, filho. Não, eu não bati não. Como que não bateu? Bateu, cara, está aqui, ó. Né? Aí você faz o quê? Vamos embora. Deixa ele falar sozinho, monta no carro, vai embora, vamos fazer outra coisa. Amém? O poder da comunicação, do dia a dia da vida, de tudo é assim. Amém? Então não é o que você fala, mas muitas vezes o tempo, a forma e o jeito que a informação é comunicada. O tempo, às vezes, não é o momento de falar. A forma é o jeito de falar. Como eu já disse, você pode falar muitas coisas, mas a forma que fala. E também o jeito, a forma e o tempo. Pode ser uma palavra de ânimo ou de desânimo. Pode ser uma palavra de ânimo e de desânimo. Romanos 10, 17, olha só. Eu queria falar um pouco sobre isso. Essa palavra nasceu no meu coração hoje.
garantiu amanhecer ouvindo aquela palavra hoje. Romanos 10, 17 diz assim, ó. Pode ler, pessoal? Assim é que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o Evangelho a respeito de Cristo. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a respeito de Cristo, pregação da palavra de Cristo, alguém tem que falar, né? Se tem alguém, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, como você está aqui hoje? Você está ouvindo a palavra, não está? Para você ouvir, alguém está falando, sim ou não? A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Não vai ser gerado fé se a palavra não for anunciada, não for pregada. É o poder da comunicação. Não vai gerar fé se a palavra não for falada, não for anunciada. É claro que nesse tempo aqui, quando Romanos foi escrito, a maioria das pessoas não sabiam ler. Então, quando a pessoa queria aprender a palavra, ela precisava ouvir. Somente via ouvir. Hoje não é somente via ouvir, é também ler. Ouvir, sim, porque naquele tempo quase ninguém sabia ler, então a pessoa ouvia. Amém? Quem entende? Hoje é através de ouvir, mas é também através de ler. Quando eu leio a palavra. Então, se eu quero ver, quantos querem ter fé? Quantos acham que ter fé na vida é uma coisa boa? Levanta a mão. Ter fé é bom ou ruim? É bom, sim ou não? Todo mundo quer ter fé, não quer? O que é fé? Firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que eu não vejo. Todo mundo sabe que se creres verás a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Todo mundo sabe que a fé, se eu tiver a fé, é ótimo. Através da fé vem a cura, através da fé vem a libertação, através da fé vem a salvação, através da fé vem a transformação, através da fé, ouvir a palavra. A fé vem para ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Todo mundo sabe que ter fé é bom, mas orar aumenta a fé? Sim ou não? Não. Orar não aumenta a fé. A Bíblia está dizendo que aumenta a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Orar faz parte de uma vida de quem tem fé, mas não é gerada a fé através de orar. A fé é gerada ao ler a palavra, ao meditar na palavra, ao ouvir a pregação da palavra. É isso que o texto está dizendo, Romanos 10, 17. Então a fé, ela vem através do poder da comunicação. É comunicando, é se comunicando. É ouvindo a palavra, é crendo na palavra. Amém? Olha só. E Deus, como é o Criador disso tudo, foi Ele que usou o apóstolo Paulo para dizer que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo, o poder da comunicação. Vou ler um pouquinho sobre Josué capítulo 1. Josué 1, versículo 6. Vamos ler o 1. Josué 1, 1. Eu falo uma coisa, eu pergunto, né, cara? Esse pastor é uma bênção. Fala uma coisa, fala outra, acaba de pôr os dedos, fala para o outro. Brincadeira não. Josué 1. Depois da morte de Moisés, homem que servia ao Senhor, Deus falou ao assistente de Moisés, chamado Josué, filho de Nun. Agora que meu servo Moisés está morto, você será o novo líder do povo de Israel. Prepare-se para guiar todo esse povo na travessia do Jordão, para entrar na terra que eu estou dando aos israelitas. Depois da morte de Moisés, homem que servia ao Senhor. Se você for olhar humanamente falando, Josué estava triste aqui, e eu creio, dá para entender que ele estava triste aqui nesse contexto, porque 3 vezes Deus fala para ele: esforça-te e tem bom ânimo. O que é ânimo? Ânimo é o contrário do desânimo. Amém? Quem entendeu? Ânimo é o contrário do desânimo.
vezes Deus fala para José: esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não, tu mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. E o Senhor repete pelo menos umas 3 vezes isso. E Deus repete isso porque muito provavelmente Josué estava depressivo, estava triste, estava abatido com a perda de Moisés, com a morte de Moisés. Pensa você andar com alguém que Deus usa ele, você andar 40 anos com alguém. Josué andou com Moisés praticamente 40 anos. Pensa você andar com alguém que Deus dá autoridade para ele, e ele pega lá a vara, o cajado, ele toca no mar, na autoridade do nome do Senhor, e o mar se abre, e o povo passa em seco, e até a terra, o fundo do mar é aplanado. O fundo do mar na praia é um lugar que é planinho, mas nas profundidades lá o negócio está assim, de repente faz um buraco, de repente sobe. Deus não sobe o mar, mas ele aplana o caminho. Pensa você ter andado 40 anos com alguém que fala a rocha e a água brota, que falta o alimento, ele ora a Deus, vem o alimento, e vem o alimento para todo mundo, não era só para ele. Olha isso. Pensa você andar num homem que tinha autoridade, né, sobre as pragas. Deus usava ele no nível de, falou assim: ó, vou tocar a cajado na água e o rio se transforma em sangue. E tudo que Deus dava na boca dele tinha um fiel cumprimento. Pensa, ele andou com esse homem durante 40 anos. Um líder que Deus levantou de uma maneira extraordinária, ele fazia sinais como praticamente não se viu igual depois nem antes. Os maiores profetas da Bíblia, Moisés, certo? O Senhor, mas de repente ele falta, ele morre. E aí Josué ficou com uma missão de substituir esse homem. Imagine você diante de 600 mil homens em pé, fora mulheres e crianças, e você está no deserto, 40 anos, Deus, você vendo uma pessoa, Deus usar poderosamente, e de repente ele morre, ele não existe mais. E aí você se vê no meio de uma multidão gigantesca, e dizendo: e agora? O que eu faço? Até então quem fazia os sinais era ele, eu estava com ele, mas quem fazia os sinais Deus usava era ele. E agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso aqui agora? Se coloca no lugar dele, né? Da Bíblia nós já sabemos o resultado, mas se coloca no lugar de Josué. Imagine que você andou com alguém 40 anos, e essa pessoa fazia os sinais que você está no deserto, e tem milhões de pessoas no deserto, e alguém precisa liderar isso ali agora. O que nós vamos fazer agora? E nesse caso é assim que Josué estava, se sentindo. E aí Deus encoraja. E que jeito que Deus encoraja? Josué usando o poder da comunicação, o poder da palavra. A fé dele pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo, através do poder da comunicação. Deus usa a comunicação, ele fala com Josué. Deus pode falar conosco de muitas maneiras. Amém? Olha só. E aí olha a palavra que Deus usa para falar com Josué: ninguém será capaz de impedir a sua marcha. Alguém toma posse dessa palavra aí, irmão? Ninguém será capaz de impedir a sua marcha enquanto você viver. E olha só, a palavra não é só naquele momento, não. Enquanto você estiver vivo. Amém? Ninguém poderá impedir a sua marcha enquanto você estiver vivo. Amém? Você toma posse dessa palavra? Amém. Ninguém será capaz de impedir a sua marcha enquanto você viver, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o abandonarei, nem deixarei de ajudar você. Enquanto tem vida, tem Deus. Enquanto fechar os olhos, tem Deus 2 vezes, porque ele vai estar comigo na eternidade. Amém? Quem entendeu isso? Enquanto estiver vivo, Deus está com você. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não importa. Seja o que aconteça, o que acontecer. Não importa. Tá, Lucas, você crê em Deus? Está difícil, você anda com Deus? Se você anda com Ele, Ele anda com você.
Seja forte e corajoso. Na tradução inglesa fala esforça-te e tem bom ânimo, né? Revista Corrigida fala esforça-te e tem bom ânimo. Você terá sucesso como líder do meu povo e vai conquistar a terra que prometi aos seus antepassados. É importante que você seja forte e valente. Olha, ele falou um versículo e depois ele repete o outro, a mesma coisa. Por quê? Talvez ele creu ou não creu tudo necessário. A fé não vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Talvez aquele nível da primeira palavra não tinha sido suficiente para ele crer. Então Deus repete: seja forte e corajoso. Segunda vez. Seja forte, aqui na Bíblia ele fala forte e valente, é a mesma coisa, forte e corajoso. É importante que você seja forte e valente e que tenha o cuidado de obedecer a todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo o que vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei que meu servo Moisés passou para você, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Olha só, ontem eu estava assistindo, foi terça. Eu estava assistindo o Vejam Só, o debate teológico passa lá na RIT, na 11 da noite, né? Vejam Só lá na Rede Internacional de Televisão, lá na Igreja da Graça. Muito interessante. E um dos pastores falando sobre isso, falando sobre essa palavra, falando sobre o quanto é importante nós crermos na palavra, nós ficamos firmes na palavra. Por quê? Ser obediente na palavra. Por quê? Porque se você estiver em Deus, Ele não abandona você. Se você estiver buscando a Deus realmente, Ele não abandona você. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Mas existe uma condição do homem, que é a condição do qual que é: se nós negarmos a Ele, Ele nos negará. Se nós negarmos, aí não é Ele que deixa a gente, não é Ele que abandona a gente, não é Ele que nos deixa. Não, se houver uma disposição interna nossa de não querer estar com o Senhor, qual que é? O filho pródigo? Não é assim? Filho pródigo no coração dele, ele disse: Pai, dá-me a minha parte da herança. Ele se propôs a dizer: eu não quero mais estar aqui. Ele disse: eu não quero mais, eu quero a minha herança, eu quero fazer o que eu quero. Eu quero ir, eu quero voltar, eu quero fazer o que eu quero. Foi a disposição do coração dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus nunca abandonou ele. Deus nunca deixou ele. Ali a parábola, o pai tipifica o Senhor. Ele nunca mudou de lugar. O pai do filho pródigo saiu do lugar? Não. Ele ficou no mesmo lugar. Qual que Deus está falando conosco? Deus está sempre no mesmo lugar. Ele não mudou de lugar, não. Ele está sempre no mesmo lugar. O que não pode acontecer é o coração se desviar e ir para o outro lado. Amém? Quem entendeu isso? O filho próprio, dá minha parte da herança. Para quê? Eu vou gastar dissolutamente. O que é dissolutamente? Eu vou gastar com as meretrizes, eu vou fazer o que eu quero, eu quero sair com meus amigos, eu quero viver o mundo, eu quero viver tudo que o mundo mostra. Ou seja, Deus não muda de lugar, Deus continua exatamente, plenamente, o tempo todo no mesmo lugar. Agora, se a pessoa negar, sair fora, a mão de Deus está no mesmo lugar. Não muda, filho. Está no mesmo lugar. É a pessoa que sai debaixo da mão de Deus e não Deus que tira a mão. Quem entendeu isso? Amém? Quem entendeu? O que Deus estava alertando Josué? Não saia. Não vá para outro lugar. Se você estiver comigo, o que a Bíblia está dizendo? É importante que você seja forte e valente e que tenha cuidado de obedecer a todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo que vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei que meu servo Moisés passou para você, sem desviar para a direita e nem para a esquerda. Aí no 8, não se canse de lembrar ao povo as leis desse livro, e você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites. A fé não vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo, a leitura da palavra de Cristo. Olha o que Deus falou para Josué: não se
canse de lembrar ao povo as leis deste livro, e você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter certeza de estar sendo obediente em tudo que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Aí a terceira vez, digo e repito, seja forte e corajoso, nada de desânimo e não fique com medo. Amém? Eu tenho ensinado que o medo é a fé ao contrário. E é real. É verdade. Não é mentalmente não. O medo é a fé ao contrário. Olha só. Quando a gente fica com medo, nós damos uma brecha para o inimigo. O medo é a brecha. O medo é a porta aberta. Quem já viu alguém, ou já fez, ou já viu alguém que foi expulsar o demônio e ficou com medo? Quem já participou disso, viu isso ou mesmo? Se você for expulsar o demônio e você ficar com medo, ele ri da sua cara. Ele ri na sua cara. Então o medo é ao contrário. Qual que é o medo? Qual que é a questão? Por exemplo, eu tenho medo de que aconteça isso. Eu tenho medo daquilo. Eu tenho medo da manhã. Eu tenho medo que meus filhos me abandonem. Eu tenho medo que aconteça algo. Se você viver com medo, você fica com maus lençóis. Medo é a fé ao contrário. Você está abrindo uma brecha. O que é a fé? O que é fé? Firme fundamento das coisas que você espera. O que você espera? Você espera que você vai ficar doente? Você espera que vai dar tudo errado? Você espera que não vai ter condições de pagar? Você espera que a tua família vai virar da vez? Se você vive esperando isso, infelizmente, você está no barco errado. O que é firme fundamento das coisas que você espera? Você espera o milagre. Você espera a porta aberta. Você espera os negócios negociarem com você. Você espera, vendo com os olhos da fé, a sua família transformada. Amém? Quem entendeu isso? Oração sem fé é igual a nada, filho. Oração sem fé em nada é a mesma coisa. Por quê? O que move o coração de Deus é a fé. Então, se eu orar, mas não creio no que eu estou orando, não vai funcionar. Ela só vai funcionar se você crer. Fé sem oração sem fé em nada é igual. É a mesma coisa. Quando o centurião romano fala assim, Jesus fala, eu irei e darei saúde ao seu servo. O centurião romano fala assim, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Mas dizem somente uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus fala, vai, seja feita conforme a sua fé. Quem entendeu que o medo é a fé ao contrário? Por quê? O que o centurião falou? Não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Eu tenho servo que está debaixo da minha autoridade. Digo vai, ele vai. Digo vem, ele vem. Diz somente uma palavra, meu servo será curado. E ele, Jesus fala para ele, vai, seja feita conforme a sua fé. Do jeito que você creu. Ele creu e Jesus não precisava ir lá. Somente uma palavra. E aconteceu do jeito que ele creu. Se ele não cresce dessa forma, Jesus ia ter que ir lá. Entendeu? Mas nesse caso não precisou de somente uma palavra. E o meu servo será curado. Amém? Quem entendeu isso? Diga e repito, seja forte e corajoso. Nada de desânimo. E não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, seu Deus, estará com você, esteja aonde estiver. Deus usou aqui o poder da comunicação para levantar Josué da depressão, da tristeza que ele estava de ter perdido o seu amigo, ter perdido o seu líder, ter perdido a pessoa que Deus usava poderosamente, que ele estava debaixo da autoridade, e ele usa a palavra para dizer, José, esforça-te e tenha bom ânimo. Eu
libere palavras de vida. Amém? Quem entendeu isso? Jesus nunca repreendeu um depressivo na Bíblia. Você sabia? Nunca repreendeu um depressivo na Bíblia. A palavra depressão é moderna. Faz pouco tempo que existe pela psicologia, psiquiatria, a palavra depressão é moderna. Não existia no tempo da Bíblia essa palavra, mas existia um problema. Entende? Não existia a palavra, o termo depressão na Bíblia, mas existia a situação. Porque você está achando que Deus usa aqui o meio da comunicação para encorajar Josué, para fazer Josué fortalecido? Amém? Quem entendeu isso? Em nome de Jesus. Para fazer que ele se levantasse daquilo. Elias, quando você vê Elias, quando Elias vence 400 profetas de Baal e 400 de Asera, 830 profetas, e aí Jezabel fala assim: você já fez quanto tanto? A mim, se eu não te matar hoje ainda. E Elias corre. Elias já tinha mandado, Elias já tinha orado para não chover e não choveu, já tinha orado para chover e choveu. Elias já tinha mandado descer fogo do céu e consumisse 3 levas de 50 soldados do rei Acabe. Ele mandava fogo do céu, consumia os soldados, mandava descer fogo do céu, consumia os soldados, tem mais 50, ele mandou descer fogo do céu e consumiu 50 soldados. Qual é o medo de Jezabel? Qual que era o medo? Ele orava e descia fogo do céu e consumiu em 3 levas de 50, 150 soldados. Qual que era o medo agora de Jezabel? Qual que era o medo agora? Por que eu estava correndo? Porque estava esgotado. Porque ele estava já no limite das suas emoções. Ele corre. E ele em caverna, ele entra na caverna e ele está lá, dormindo na caverna. E o anjo olha e fala assim: Elias, come pão e bebe água, porque longa é a tua caminhada. E ele se levanta, anda 40 dias com aquele pão, com aquela água. O pão do céu, gente. Desce no pão do céu, 40 dias, né? Com aquele pão lá. E depois ele caverna de novo, mais uma vez. E a palavra do Senhor vem: Elias, o que está fazendo aí? Não, só sobrou eu. Não tem mais, só eu, só sobrou eu. Não, Elias, ainda tem 7.000 que não prostraram a Baal. Não, Senhor, só sobrou eu não vou, não, só sobrou eu. E além disso, e não sei o que. Fez um monte de desculpa. E Deus não repreendeu Elias. Deus não repreendeu. Não falou uma palavra contrária para Elias. Na segunda vez, ele fala assim: Elias, então faz o seguinte: unge Eliseu, unge Jeú, manda ungir, agora de cabeça não vou lembrar o nome dos 3, mas Deus manda ungir 3 pessoas, 2 de cabeça aqui, que é Jeú como rei e Eliseu como profeta. E mais um outro para rei da Síria, se não fala a memória. Três pessoas ali que Elias manda, Deus manda Elias ungir. E sabe o que Elias faz? Não cumpre. Não cumpre. Ele só ungiu Eliseu. Só Eliseu dos 3, ele só ungiu um. Jeú, quem unge Jeú para rei é Eliseu depois. Porque Deus olhou para ele e Deus viu o seu coração, Deus viu o esgotamento. Deus viu o cansaço emocional. Deus viu a tristeza do seu coração. Isso é importante. Moisés foi repreendido porque ele perdeu a paciência. Ele estava depressivo, mas ele perde a paciência. Deus fala para ele: fala a rocha. E ele perde a paciência, ele bate na rocha. O poder da comunicação. Moisés usou o poder da comunicação da maneira errada. Deus manda ele falar: fala a rocha, Moisés, que vai brotar água. Em vez de ele falar a rocha, ele bate. Ou seja, o poder da comunicação pode trazer vida e pode trazer morte. Pode trazer bênção e pode trazer maldição. Moisés não entrou na terra prometida porque falhou na comunicação, perdeu a paciência. Quem entendeu a autoridade que está nesse negócio? Esse negócio que corre, minha gente. Números 13. Mais uma vez, o poder da comunicação. Aqui.
Olha só. Números 13, 26 a 33. Eu vou tentar, vamos ver um pouquinho se é possível, mas acho que dá tempo. O nosso relógio aqui é 9h19 ainda, tem 11 minutos ainda para acabar o novo dia. Números 13, 26 a 33, olha só. E fizeram um relatório a Moisés e Arão e a todo o povo de Israel que estava no deserto de Parã, em Cádiz, e mostraram os frutos da terra. E este foi o relatório que fizeram a Moisés. Entraram na terra a qual você nos enviou. E é de fato um lugar maravilhoso. Poder da comunicação. 10 espias foram espiar a terra prometida. Eles tinham que vir comunicar. Diga comigo, comunicar. Ou seja, o que eles tinham que fazer? Trazer a informação, a comunicação do que eles tinham visto na terra prometida para Moisés, que eram 10 espias, 10 líderes de tribo, eram 10 líderes. Esses 12 líderes que foram, Josué, Caleb e os outros 10, tinham que trazer informações sobre a terra prometida para Moisés e para o povo. Trazer a informação, a comunicação daquilo. Olha só. E fizeram um relatório a Moisés e a Arão e a todo o povo de Israel. Para quem que era o relatório? Moisés, Arão e a todo o povo de Israel. Estava passando informação para o povo que estava no deserto de Parã, em Cádiz, e mostraram os frutos da terra. Comunicação, poder da comunicação. E este foi o relatório que fizeram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou. Olha o relatório, poder da comunicação. Veio falar, contar o que tinham visto. E é fato, um lugar maravilhoso. E é de fato um lugar maravilhoso. Uma terra que produz muito leite e mel. E aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo de lá é poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. Eles falaram que o lugar era bom, que era maravilhoso, que era chique. Porém, todavia, as cidades são fortificadas. Já começou a lamentação. Já começou a lamentação. O povo de lá é poderoso, as cidades são fortificadas. Também vimos lá os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no sul, na terra do Negueb, enquanto os heteus, os jebuseus e os amorreus vivem na zona montanhosa. E os cananeus moram no litoral, no Vale do Jordão. Qual é o poder da comunicação? 10 espias trazendo uma comunicação melancólica. Melancólica. Lá tem gigante, lá tem Eteu, tem amorreu, tem filisteu, nós estamos quebrados, nós estamos dominados e tal. Mas Caleb pediu ao povo que estava ali diante de Moisés que se calasse. Poder da comunicação também, agora é o do Caleb aqui. Vamos partir e tomar a terra, porque é certo que vamos conquistá-la. Você já teve um dia mal? E alguém deu uma palavra de ânimo para você? Você já teve? Quem já teve? Quem já teve um dia mal e falou assim, ó, vai dar certo. No final vai dar certo. Já deu tudo certo. Palavra de ânimo, alguém já deu? Você já estava em dia mal, um dia que você estava achando que não ia dar mais nada, que nada mais ia dar certo, que a tua vida ia pro buraco. E aí veio uma palavra que tirou você de lá, amém? No nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. Mas o povo de lá é poderoso, as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos lá, já li. Na Amalequitas já li tudo. Caleb, também já li. 31. Mas os outros espiões que tinham ido com ele disseram. Os outros espiões que tinham ido com ele disseram: não podemos lutar contra o povo da terra, porque é mais forte do que nós.
Aí vem o poder negativo. O poder da comunicação negativa. Não podemos lutar contra o povo da terra, porque é mais forte do que nós. E espalharam notícias. O quê? Está lá, não? Ok, vamos embora. 32, sabe 32 aí? Olha lá. Estou para lembrar, né? Lá em cima, né? E espalharam, o quê? Lê lá para mim, lê lá. Espalharam notícias negativas. Poder da comunicação. O poder da comunicação. Espalharam notícias negativas. Espalharam notícias negativas. Ou seja, eles passaram informação negativa. Aí as pessoas começaram a fazer o quê? As pessoas começaram a fazer o quê? Todos, 600 mil homens em pé, todos, mulheres, todos, com exceção de Josué e Caleb, e os filhos de 20 para baixo, que Deus considerou que ainda não tinha juízo para responder por eles. O restante, todos foram contaminados. Quem entendeu o poder da comunicação no negativo? Quem entendeu? Então que a gente seja o positivo, amém, igreja? Que nós sejamos o lado positivo da coisa, então, em nome do Senhor Jesus, amém? A terra que acabamos de ver não produz o suficiente nem para alimentar os próprios moradores. Lá todos os homens são de grande estatura, e dá-lhe notícia negativa. Vimos também alguns da família de Enaque, que são descendentes de uma antiga raça de gigantes. Perto deles nos sentimos com gafanhotos, e para eles, de fato, eram os gafanhotos. O poder da comunicação. E eu deixo falar uma coisa para você. O poder da comunicação ele tem a ver com aquilo que está no coração. Entende? A boca fala que o coração está cheio. E aí acontece aqui, a forma como você enxerga as coisas, a forma como você está vendo as coisas, pode te levar lá em cima e pode te levar lá embaixo. A forma como você enxerga as coisas pode te levar lá em cima e pode te pôr lá embaixo. Isso é tão perigoso e tão violento que pode levar você lá em cima e pode pôr você lá embaixo. Josué e Caleb foi para onde? Ficaram firmes. Caminharam depois disso aqui por causa dos outros. 40 anos no deserto. Como que terminou Josué e Caleb? Quem sabe? Na terra prometida. Idoso, saudável, farto de dias. E ainda declarando em Josué 24:15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A forma como você enxerga a vida. Entenda uma coisa: se o céu é a sua casa, o seu dia a dia, o dia da sua vida, e você tem motivo de agradecer, agradeça. A casa que você mora, a saúde, tudo de bom, tudo que Deus tem feito na sua vida, agradeça. Agradeça. Deus abençoe o trabalho das suas mãos. Agradeça. Seja você sua fonte. Agradeça. Quando você agradece, Deus age em seu favor. A comunicação dos olhos, em referência ao que você vê, é importante, de muita importância. Porque se você vê tudo ruim, você pode estar tendo uma vida top. Mas se você vê sua vida ruim, ela vai ficar ruim. E se você vê sua vida ruim, você vai reclamar, você vai murmurar e vai atrair o atraso para a sua vida. Quem entendeu isso? Vai atrair o atraso. Esse pessoal atraiu o atraso, gente. Todos eles atraíram o atraso. Eu até esse negócio aqui. Atraíram o atraso. A reclamação atrai o atraso. Amém? Quem entendeu isso? E
Isso é potente, isso é poderoso. A maneira como você vê a vida, a maneira como você enxerga a sua casa, a maneira como você enxerga as coisas. Se você enxerga Deus abençoando, se você enxerga que Deus tem abençoado você, se você enxerga tudo que Deus tem feito de bom na sua vida, isso vai atrair coisa boa. Por quê? Porque você está sendo grato a Deus. Amém? Quem já viu uma pessoa que tem tudo, mas só vê ao contrário? Tudo ao contrário. Ninguém gosta de mim, minha vida está ruim, não sei o que lá, outro que lá, daqui a pouco ele está onde? Na depressão. Na depressão. Por quê? A visão é distorcida. E a gente pode enxergar a vida ruim ou boa conforme o modo que a gente olha. Se você só está olhando para o que está para cima, quem já viu a grama do vizinho está mais verde que a minha? Quem já viu isso? Talvez você não sabe como que está a grama dele de verdade. Amém? Em redes sociais da vida, enfim, o que tem de grama queimada, disfarçada de grama verde, não é brincadeira não. O que tem gente disfarçando alegria em redes sociais, sorrindo por fora e morrendo por dentro. O que tem de gente fingindo casamento bom, um casamento destruído. Gente fingindo que está próspero quando não dá nada. E aí as pessoas vão se movendo por isso. Olha a vida daquele ali, cara, está terrível a vida. Mas você está se baseando pelo outro que você nem sabe o que está lá dentro. A verdade que está dentro do coração, da vida, do lar, da mente, você não sabe. Mas você está baseando a tua vida por aquele ali. E aí começa a murmurar. Não, olha lá o cara, a vida do cara, a minha. Não, irmão. Tira os olhos disso aí. Coloca os olhos. Aí a Bíblia fala assim, ó. E aí eu vou terminar de até passar um pouquinho. Olhando para o autor, o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Quando a nossa vida, olhando com o olhar de gratidão, amém? O poder da comunicação, a maneira como eu enxergo a vida, também faz parte do poder de como você se comunica com a vida. Amém? Quem entendeu isso? Você pode se comunicar com a vida de maneira alegre, feliz, grato, ou você pode comunicar com a sua vida sempre o contrário. Nada vai estar bom. Amém? Glória a Deus por isso. Já foi. 9h31, gente. Lá está adiantado lá. Já está 9h37. 9h31 aqui. Eu quero orar também para os meus irmãos que estiverem assistindo, vão assistir depois, né? Quero orar para todo mundo. Vamos ficar aqui para a gente orar para a gente ir embora. E eu vou orar para o irmão que estão aqui também, para quem está na internet. A gente, acabando a oração, você pode finalizar. Né? Vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai, a voz que falou no microfone é minha, mas a palavra é de Deus. Abençoa, Senhor, a vida dos teus servos, Pai. Física, material, espiritual, em nome de Jesus, que os negócios possam negociar com eles, e a bênção do Senhor que enriquece, não que sejam dois, pode estar na vida deles física, material, espiritual, em nome de Jesus. Dá eles uma sexta-feira de bênção, ó Pai de vitória. Aqueles que estão assistindo também pela internet, pelo Facebook, vão assistir depois, os que vão assistir no YouTube também. Abençoa, Senhor, cada um deles. Cura, liberta, transforma todo espírito de enfermidade que saia da autoridade no nome do Senhor Jesus e que haja, Senhor, na vida dos seus servos, ó Pai, vida e vida em verdade, vida em abundância, Pai, que todo mal já foi repreendido, que saia da autoridade no nome de Jesus. Que a bênção do Senhor que enriquece, que não acrescentam dores, possa dar vida deles físico, material e espiritual, para a glória de Deus em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. O amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, em nome de Jesus. Amém, amém. A paz do Senhor, Deus abençoe, gente. Ficamos abençoados para todo mundo.